Eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse: Senhor, tu me entrega a tua palavra do jeito que ela é, com tudo o que ela tem, e eu colocarei ela no ouvido do homem. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu colocarei a palavra de Deus no ouvido do homem. Deus falou muita coisa maravilhosa, muita coisa. Eu saio da oração, às vezes minha esposa está deitada, eu vou lá, me ajoelho no pé da cama e vou contar para ela as experiências que eu tive com Deus naquela hora. E algumas coisas Deus fala para mim: não fala, ainda não, espera. Mas eu quero te dizer, eu vou repetir de novo, porque agora cabe eu falar o que eu falei. Nós podemos ter o conceito que quisermos a respeito de Deus. Para mim, Deus é uma pessoa que governa esse universo poderosamente e que manda e que fala conosco todo dia. E se você quisesse, o dia todo. Deus é uma pessoa presente nesse lugar. É um ser presente neste universo. Pensamos, achamos que Deus vive distante. Não, Deus é presente. Deus é presente na vida do teu esposo mais do que você. Deus é presente na vida da tua esposa mais do que você. Deus é presente na vida dos teus filhos mais do que você é presente na vida deles. Quando eu comecei com essa questão de profetizar, com essa questão de brigar, amém, para que o homem caminhe em direção a Deus, eu descobri uma coisa que me incomodava. O que o senhor descobriu, pastor Nilson? Deus é especialista em se meter na vida alheia. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Quando Deus começou a me usar para falar com as pessoas do Senhor, às vezes eu cheguei para algum e disse assim: Senhor, irmãos, eu me metei na tua vida de novo. Eu me metei na tua vida. O ser humano é especialista em fugir de Deus. Deus é especialista em se meter na vida do homem. Não adianta. Deus se mete na tua vida. Todas as pessoas que procuraram fugir de Deus, o cúmulo desse fugir está naquilo que denominamos de ateísmo. Quando o homem ousa dizer para o seu interior e dizer para quem ouve que Deus não existe. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Entre esse meio e essa pessoa que denota que Deus não existe, há aquela pessoa que fala com Deus, existe uma lacuna muito grande de pessoas que acreditam em Deus, que tem suas dúvidas, mais um pouquinho, que tem suas dúvidas, que quer saber mais. Pessoas de todo jeito. Mas as pessoas que eu já trabalhei, que declaram não crer em Deus, eu vivo e percebo que elas vivem com uma constante busca. Quantas vezes as pessoas viraram para mim e disse: pastor, me prova que Deus existe. Eu disse: eu provo. Agora me prova que Ele não existe. Verdade, Senhor. Por que eu tenho que passar a vida tentando te provar que Deus existe? Por que eu tenho que passar a vida tentando te provar que Ele fala? E você fica de braços cruzados esperando que eu te prove alguma coisa. Vamos colocar aí na balança, no meio a meio. Eu te dou uma prova que Deus existe e tu me dá uma que Ele não existe. Porque o ponto máximo, vamos dizer assim, de uma religião é quando esse ser fala contigo. Aí você diz: pastor, mas que história é essa? Se você conhece a Bíblia Sagrada, quantas pessoas de Adão até hoje são provas cabíveis da existência de Deus? Quando alguém diz: pastor, me prova que Deus existe, eu vou te provar juridicamente. Tu quer teologicamente, mas eu vou te provar juridicamente que Deus existe. Como, pastor? A justiça diz que precisa de 3 testemunhas. Eu te dou milhões.
o homem são certeza de princípios. Eita, glória de Deus. Aleluia, Jesus. Decarabá. Oh, Espírito Todo mundo vai embora. Amém. Todo mundo se manda. Todo mundo diz, Tiago, apaga o teu princípio aí. Esse teu princípio que tu aprendeu que teu pai não serve. Esse teu princípio que tu aprendeu que a tua igreja não serve, apaga. Eita, glória de Deus. Mas existe uma força maior, que é a chamamos de Deus, que fica sustentando os princípios da moral, os princípios da ética, os princípios da religiosidade, os princípios da razão. E ninguém consegue tomar isso do homem. Por quê, pastor? Porque no dia que tomasse, o diabo venceria. Porque o diabo lança desordem, lança o descaso, lança tudo o que é ruim. E tudo o que está acontecendo, quando tu vê a nossa nação sendo derramada em direção a essas orgias que tu imagina, é porque simplesmente Satanás está tentando levar o homem para essa direção. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus permanece segurando. Eita, glória a Deus. Sempre haverá homens como eu, mulheres e homens como você, que sustentam a palavra de Deus, que não abrem mão, que perdem a vida se for preciso, mas não negam Jesus. Vamos lá, vamos um pouquinho mais à frente. O que acontece aqui, pastor? Quando Deus me entregou essa mensagem, é muito interessante a questão de que Deus vive se metendo ou tentando se meter na tua vida. Na verdade, Ele fica tentando aparecer para você. Na verdade, Ele fica tentando aparecer para você. Eu fiquei debatendo com um psicólogo a respeito desse aparecer, dessa necessidade que Deus tem de ser maior, nessa necessidade que Deus tem de ser reconhecido, nessa necessidade que Deus tem de aparecer, de ser visto por você. E Ele disse para mim: siga tu com teu Deus, que nada mais é do que um carente de atenção. Eu viro para o psicólogo e digo: tu é pai de família, homem? Sou. Tu já plantou uma árvore, homem? Tu já percebeu que quando tu plantas uma árvore no teu quintal e a árvore começa a crescer, as galhas que vão saindo sobre o muro, para o quarto, para o quintal do vizinho, tu vai cortando? Verdade. Tu não aceita. Tu não aceita que ela fuja do teu controle. Verdade, Senhor. Tu não aceita que ela fuja do teu controle. Tu vai botando aquela árvore. Agora o mais interessante é que quando tu dizes que Deus é simplesmente carente de atenção, eu te digo: tu já percebeu quando a tua filha ou não quer fugir de ti? Tu já percebeu quando teu filho quer ir embora? Quando ele vira as costas para ti? Tu não és carente de atenção, pai. Tu simplesmente ama teu filho a ponto de não aceitar que ele se afaste de ti. E tu nunca foi carência de atenção. Nunca. E o sentimento que tem que ser colocado aí chama-se amor. Glória a Deus. Aleluia. Olhando por isso, pelo quesito amor, a passagem que nós temos para hoje é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mensagem aqui, ela não é para quem não crê em Deus. Se você quiser uma mensagem porque você não crê em Deus, nós podemos preparar essa aqui não. Essa aqui é para você que crê em Deus. E existe uma lacuna entre você e Deus escura. Olha para mim. Uma lacuna entre você e Deus escura. Eu não sei até que ponto esse espaço vai. Para mim, quando eu era incrédulo, e até a eternidade. Eu olhava para o espaço procurando Deus. E tudo que eu via era um vazio, tudo que eu via era uma distância. Eu não tinha dúvida, era bom. Eu não questionava a existência de Deus em si, porque eu simplesmente não acreditava. Porque quando eu queria encontrá-lo, o que eu via era um espaço, uma rua sem fim, e eu não sabia o que tinha no final dela.
Eu via de um lado do outro, tem gente dizendo para mim que Deus existia, e as pessoas falando para mim que é fé. Tinha um problema. Eu não sabia o que era fé. Então eu não podia ter. Ninguém nunca me disse. Então eu sabia, porque a mamãe ensinou, que eu tinha que ter fé. Eu sabia que eu tinha que encontrar fé dentro de mim, mas não tinha. Eu não sabia o que era isso. Então eu descobri na palavra de Deus, depois de homem de Deus, aleluia, glorificado em nome de Jesus, como Jesus entra na vida das pessoas. Glória a Deus. Toda vez que tu procuras Deus, tu vais para o céu. Tu olhas para o céu. Toda vez que tu procuras Deus, tu corre para o céu. O Senhor, pela sua misericórdia, em Mateus 9:27, Ele mostra que uma das maneiras dele entrar na vida do homem é através do clamor. Quando tu clama, quando tu grita, quando tu fala, Deus, eu não estou aguentando mais, Ele vem. Ele começa a entrar na tua vida. Tu não precisa ir longe. Tu não precisa correr muito. Tu não precisa procurar muito. Tu não precisa oferecer muito. Tu não precisas ter muito. Tu precisas ter um clamor verdadeiro. Tu precisas saber clamar verdadeiramente. O que é, pastor Nilson, um clamor verdadeiro? Um clamor sem fingimento. Me perdoe falar, porque eu não vou criticar a ninguém. Te ensinaram a rezar, te ensinaram a rezar forte, te ensinaram um monte de coisa. Mas ninguém pode te ensinar a clamar. Porque o clamor sai do teu interior. O clamor sai de dentro da tua alma. O clamor sai de dentro de você. O clamor expressa a tua parte mais fraca. A tua parte mais necessitada. O teu desespero. O teu homem. O teu ser. A tua natureza, a tua personalidade, quem tu és verdadeiramente. Isso sai e chega a Deus. Aí Deus vem. Quando você clama, Deus está no curso. Eu poderia usar a palavra natural, mas vou usar a palavra sobrenatural. Deus está no curso sobrenatural da história. Ele está conduzindo a história. Ele está procurando segurar os planetas em suas órbitas para que não haja um grande acidente. Ele está preparando tudo. E Ele está aqui fitado em seus objetivos de concluir aquilo que Deus, aquilo que Ele determinou que fosse concluído. De repente tu grita. E o teu grito chama a atenção dele. Foi o que aconteceu com o cego de Jericó quando Jesus ia na direção exata para algum lugar, e alguém gritou, e foi o primeiro homem na história a conseguir virar a rota de Deus, porque alguém estava clamando. Eu não posso me alongar muito, glorificado seja o nome de Jesus. A outra forma de Deus entrar na vida do homem é através do convite. Glória a Deus, Senhor, aleluia. A Bíblia diz que um fariseu convidou Jesus. Eu estou aqui na passagem bíblica, Mateus 9:18. E a Bíblia diz que Jesus chegou, sentou na mesa do fariseu e debruçou-se sobre ela. Quando Jesus é convidado para a vida de alguém, ele sente-se à vontade. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Senhor. É uma das formas que Deus tem de chegar a ti, quando ele é convidado. Outra forma que Deus tem de chegar a você para a glória de Deus. É pela compaixão. Ele olha para o cara é um miserável. O cara está todo rachado, todo estourado. O cara não sabe mais nem clamar. O cara, ninguém mais consegue ir a ele. Ele olha para o cara e sente compaixão daquela vida. E ele começa a trabalhar daquele momento até o momento que ele consegue alcançar aquela pessoa. A Bíblia fala que tinha uma viúva. A viúva estava indo, aleluia, em seu culto fúnebre. O
féretro estava aqui do lado, era o corpo do seu filho, estava aqui, ela estava indo enterrá-lo. Jesus diz, a Bíblia diz que ele olha, aleluia, e vê aquela mulher, aleluia, e tem compaixão dela, e entra na história daquela mulher e muda, aleluia. É como se a mulher dissesse assim, Jesus falasse assim, minha senhora, por que tu choras? E ela disse assim, veja se eu não tenho razão, eu sou viúva, meu marido morreu, eu não tenho outro meio de vida, eu só tenho um filho, e eu estou indo enterrá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. É quando chega no ponto final. Muitas vezes pensamos que esse ponto final é quando somos velhos. Não! Quantos pontos final já chegou na tua vida? Aquele momento em que tu dizias que não dava conta. Jesus entra com compaixão. E por causa dessa compaixão é que tu estás aqui hoje ouvindo essa palavra. Para que fazer isso aqui? Agora vamos lá. Nós estamos falando da entrada de Jesus. Quando Jesus entra, agora o mais gostoso é quando ele entra, quando você começa a perceber Jesus. Alguém começa a perceber que Jesus está em você. Jesus Cristo teve, que eu destaquei, 3 entradas triunfais na vida dos homens. A primeira foi na própria Jerusalém. Quando todo mundo dizia, não vai para Jerusalém porque tu serás morto. Ele começou, aleluia, a preparar a sua entrada naquela grande cidade. Ele mandou que os discípulos pegassem o jumentinho. Ele mandou que os discípulos adornassem aquele jumento. Ele assentou-se no jumento. Um dos discípulos pegou na corda, aleluia, no cabresto do jumento e saiu puxando naturalmente. De repente as pessoas começam a olhar e ver aquele homem ali. Ela começa a olhar e ver aquele homem, aleluia, e o coração daquele povo começou a se alegrar. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus estava adentrando ali. Desculpa, quando tu deixa a palavra de Deus entrar, é o próprio Deus entrando. Tem motivo para glória a Deus, tem motivo para dizer aleluia, tem motivo para dizer aleluia. E de repente, aleluia, aquela multidão começa a aglomerar à beira da estrada, pegar os ramos de palha e colocar para que ele passasse por cima, e da boca daquela pessoa suava, mas soava mais ou menos o seguinte: Hossanas ao filho de Davi. Glória a Deus. Você quer um segredo para chamar a atenção de Jesus? Mesmo se tu não consegue se alegrar com a sua presença, reverencie-o como rei. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Muitas vezes nós escolhemos e não sabemos qual sentimentos prestar a Jesus. Às vezes você é daquele que está passando por tanta luta que não consegue se alegrar. Tira aqui, irmã. Que não consegue se alegrar. Às vezes tu é daqueles, aleluia, que está passando por tanta luta que não consegue ter prazer em nada. Mas tem um sentimento que tu nunca podes perder para com o Senhor teu Deus. Aleluia, Deus. O respeito. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Pelo amor, pelo A amor, reverência. Pai. É verdade. Tu pode chutar o pau da barraca quantas vezes tu quiseres, mas quando tu entrares na presença do teu Deus, curve a cabeça e respeite. Esse é um dos sentimentos. Então aquelas pessoas se alegravam e respeitavam Jesus. São aparições maravilhosas. Outra aparição chique, linda. Por quê, pastor? Porque denota o nosso descaso. Quantas vezes nós queremos que Deus fale conosco estrondosamente? Quantas vezes nós ficamos em nosso quarto, sei lá onde, dizendo, prova para mim? Quantas vezes eu disse para Deus, aparece um anjo que eu acredito, me mostra alguma coisa que eu acredito. Mas Deus entrou na vida de um homem. Esse homem, ele era imperfeito.
Ele era arrogante. Ele era zangado. Se você vê a história dele na Bíblia, a maioria dos versículos relacionados a Jesus em vida, ele está lá no meio, perguntando, falando. Pelo contrário, nós olhamos para outro, que nós o denominamos de Judas Iscariote, e você não vê quais nenhuma palavra a esse respeito. Judas Iscariotes era calado. Judas Iscariote era daquele, eu estou tirando proveito, do jeito que tiver, tá bom. Ele não questionava Jesus. Pelo contrário, Pedro estava lá. Foi repreendido como diabo. Um dia, para a vergonha dele, ele diz assim: estou prontinho para brigar contigo. É como se ele dissesse assim: eu não sirvo, mas eu estou aqui. Eu não sirvo. Eu não valho, mas eu estou aqui. É como se ele dissesse isso: eu sou o mais repreendido dos teus discípulos, mas eu estou aqui. Glória a Deus. Tu vais aonde, Jesus? Eu vou ao Calvário. Eu vou ao Gólgota. Eu vou à cruz. Não, Senhor, não deixe que isso aconteça contigo. Afasta-te de mim, Satanás. Ele recua, envergonhado no meio do discípulo. De repente, lá está ele de novo. Tu vai, Jesus? Pois eu vou contigo também. Eu vou brigar e matar todo mundo que quiser matar o Senhor. Pedro! Está tudo errado. Tu não serve. Tu não presta para ser meu servo. Jesus, eu quero estar aqui. Glória a Deus. Eu quero estar aqui. Eu quero fazer parte. Deixa eu te falar, homem. Antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Não deixa a palavra fugir do teu coração, não. Escuta aqui. Escuta. Deixa a palavra entrar no teu coração. Deixa. Escuta aqui a palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é mesmo? Jesus não vai me negar. Eu não. Chega o dia do vamos ver. Chega o dia D. Chega o dia do arrocha. Chega o dia de vamos ver se tu é um de Deus mesmo. Todo mundo corre. Teve um que isso é bom. E quando o negócio arrochou, agarrado nos vestidos dele, ele rasgou e saiu correndo nu. Mas Pedro era orgulhoso. Pedro tinha um espírito vaidoso. Pedro não se entregava fácil. Olha para mim. Escuta. Eu falei que eu vou. Quando ele chegou lá, ele encontra um soldado que estava entre aqueles que prenderam Jesus. E disse: Pedro, me perdoe, foste tu quem cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Ele diz: não. Foi eu. A mulher chega e diz: foste tu sim. Ele disse: não. Jesus nesse momento está no campo, sendo interrogado. Ele chega e responde uma palavra para o sumo sacerdote. O cara chega e deita ali a mão. E Jesus começa a derramar o seu primeiro sangue. É assim que funciona. Jesus está começando a amortecer. Os sonhos daqueles discípulos estavam começando a sumir. De repente alguém vira para Pedro e diz
estava com ele. Pecado, corroborosura. Ele diz: não era eu! O galo canta. E pela primeira vez eu vejo Jesus alcançando a vida de Pedro com um simples olhar. Glória a Deus. A Bíblia diz que na hora que o galo canta, a Bíblia diz que Jesus levanta os olhos e olha no profundo da alma de Pedro. Pedro não aguenta, começa a se derreter e vai embora chorando. O homem Pedro estava sendo quebrado. O homem Pedro estava sendo derrotado para que aparecesse um Pedro que até hoje ouviríamos falar dele. Até hoje estaríamos com o seu nome sobre os nossos ouvidos. Aquele Pedro teria que morrer. Por isso, para mim, foi uma das entradas triunfais de Jesus. Não em uma cidade, não em uma casa, mas dentro do coração do homem. Eu quero que tu entendas que Jesus só consegue te alcançar quando ele entrar no teu coração. Glória a Deus, é verdade. Ele não consegue te alcançar entrando na tua casa, na tua cidade ou na tua igreja. Verdade. Ele te alcança entrando na tua alma. Ele te alcança entrando no teu coração. Vamos lá. Vamos lá. Agora Pedro vai embora chorando. Pedro vai embora triste. Tudo está acabado. Todos os discípulos correm para os seus lados. Vai tudo fazer o que tinha que ser feito. E o mais interessante é bíblico que eu estou falando aqui. Existia uma cooperativa na época bíblica. Um dos motivos de Satanás dizer que o povo da Bíblia era inferior a nós, certo? Eu vou falar para você com toda sinceridade. É para nós nos acharmos importantes e achar que o povo era um povo sem sabedoria. Por isso tinha fé em Deus. Negativo. Os maiores filósofos da história estavam nessa série e até hoje citando filosofia dele. Não existia ninguém burro lá não. Lá não existia burro. Lá existia pessoas que buscavam a verdade. E muitas delas buscavam a Deus. Desculpa. Você pensa, eu vou explicar, olha. Naquele tempo tinha água encanada. Ô pastor, não posso explicar porque não dá tempo. Desculpa as crianças, vou dar para na diga. Tinha preservativo, não se engane não. Tinha vaso, não se engane não. Tinha requisor, não se engane não. Oh, glória a Deus. Não tinha asfalto, tinha não. Mas só perguntou por que as casas não tinham telha? Eles andavam por cima para não tirar os pés. Oh, glória a Glória a Deus. Deus. Os muros eram tão grandes que as pessoas moravam nesse tipo de asfalto. Não eram besta não, besta somos nós, que achamos que eles eram besta. Eu falo tudo sobre esse povo. Então eles estavam com o sonho quebrado. De repente, um dia, no teu tempo, um dia. Oh, glória. Tudo está acabado. A Bíblia fala que Pedro era sócio com outras pessoas que pescavam. Existia uma cooperativa. E eles estavam pescando. E de repente, aquele ser chega na praia, senta no meio deles e diz assim: por acaso tem peixe cozido aí para que eu coma? Existe comida? Que eles olham, a mão daquele homem está furada. Sabe o que aconteceu ali? Toda a esperança daquele povo voltou de novo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É isso que Deus faz contigo todo santo dia. Verdade. O diabo tenta arrancar de ti o teu Jesus. E ele aparece e diz: vou te animar de novo. Aleluia, Senhor. Glória a É isso Deus. que Deus faz todo santo dia. Ele vive se metendo na tua vida por causa disso. Por quê, pastor? Porque se ele não se metesse na nossa vida, estaríamos ferrados. Agora eu quero te mostrar mais sobre isso em nome de nosso Senhor. Eu quero te mostrar mais sobre isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A questão é: como Jesus aparece hoje? De que forma? De que maneira Jesus aparece hoje? Eu vou explicar 3 formas rapidinho para plantar meu pé aqui para adorar. Jesus aparece hoje quando ele vai atrás de alguém. Ele vai atrás. Alguém está lá quebrado. Alguém grita. Um dia uma mulher chegou na igreja e uma mulher que não era evangélica
E quando eu estava orando por ela, o Senhor falou para mim, ela está aqui, porque em casa ela gritou pelo meu nome e pediu ajuda. Glória a Deus. Em casa ela gritou e disse, me ajuda, Deus. E eu providenciei para que ela estivesse aqui, para que tu pudesse orar por ela. Quando Jesus vai atrás de alguém, isso aqui serve para quem, pastor? Para os afastados, para os desviados, para aqueles que já se distanciaram de Jesus e não quer mais, para aqueles que acham que não dá conta, olha para mim, estou terminando, para aqueles que acham que não dá conta, para aqueles que acham que não conseguem servir a Deus. Eu descobri uma coisa interessante nesses dias a respeito disso. Eu descobri que muitas pessoas simplesmente não se aproximam de Deus porque tem medo dele. Porque a ideia que tem de Deus é que Deus vai controlar, vai dominar, e essa pessoa não vai mais viver a vida que ele quer viver. Eu digo para você com toda sinceridade, por mais que eu tenha aproveitado o mundo, nunca pude beber uísque, porque eu não tinha dinheiro, mas porque 51. E beber água eu acho que do mesmo jeito, até pior. Nada no mundo me proporcionou o que eu senti quando eu estava deitado com os pés na cadeira e batendo no chão. Nada! Glória a Jesus. Nada! A moça perguntou para mim, disse, filha, por que eu tenho medo de Deus? E eu disse, o Deus que eu conheço nunca vai te fazer o mal. Ele pode não fazer o que tu queres, mas ele não vai te fazer o mal. Vamos lá, vamos lá. Deus vai ao alcance. Quem era desviado aqui? Levanta a mão. O pastor está desviado da igreja. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Tem mais gente aí desviado. Não é assim? Os primeiros passos você jura. Diz, olha para mim, diz não é. Você jura, os primeiros passos você jura que vai dar conta. Você jura que consegue. Você quer quebrar outra? Você jura que dá conta, não é? Por quê, pastor? Você está aliviado, você está sem carga, você está descansado, você está pronto para o próximo round. Então você é bom. E você passa às vezes anos, dependendo do tanto que tu entra. E chega um ponto, esse ponto ninguém vê, só tu, em que tu dizes, está ruim. Eu preciso encontrar Deus de novo. Eu preciso ouvir Deus de novo. Eu preciso descansar de novo. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Tiago! Deus começa a falar com a tua mãe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Deus começa a falar com alguém. Aleluia. Passamos a vida toda andando para lá e para lá, e o Senhor caminhando atrás. Aleluia. Um dia eu te quero, um dia eu te acho, um dia tu vai ouvir de novo, um dia tu vai me sentir de novo. Afastado é assim. Eita, glória a Deus. É assim. Então Deus vai me encontrar outra forma. Escuta, essa aqui é forte, eu estou terminando. Meu irmão está aqui do meu lado, é meu relógio. Aleluia. Aleluia. A outra forma é quando alguém vai atrás dele. Glória a Deus. Ele vai. Ele ouve alguém falando de Deus. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele vai. Ele começa a perseguir Jesus. Onde é que está falando de Deus? Eu vou. Eu vou nessa igreja. Eu vou ouvir um hino. Eu vou noutra igreja. Eu vou. Eu vou. Agora escuta, pessoal. Essa mensagem todinha é para destacar um jeito especial que Deus tem de alcançar uma pessoa hoje. Oh, Deus. Aleluia, Deus. Quando Jesus é levado por alguém na casa de alguém. Glória a Deus, Glória a Senhor. Deus. É verdade, Pai.
Irmão Wesley, que mais, meu Deus, que ajuda, Carita, Calamaço, Colando. Jesus. Deu que ó. Todos aqui, me perdoem. Nesse ponto, não existe força. Não existe santidade. Não existe crença. Escuta. Nesse ponto não existe religião. Escuta. É uma das formas mais lindas. Por quê, pastor? Eu vou explicar por quê. Rapidinho, depois aqui do meu lado, dizendo o horário. Eu passei 10 anos, 13 anos da minha vida com um homem do meu lado que não era crente. Ele era especialista em levar Deus na casa das pessoas. Ele visitava as pessoas, os compadres, as comadres, os tios, os primos. E quando ele chegava nas casas, ele olhava e via um problema. Ele dizia, aleluia, eu vou trazer alguém para orar aqui. Ele não tinha palavra nos lábios, palavra na boca. Talvez ele fosse o pior dos crentes naquela época. Mas ele não podia ver uma pessoa sofrendo. Que ele estava lá dizendo, Jesus. Aleluia. Hoje, nós vivemos isso. Eu destaquei o nome de algumas pessoas aqui nessa igreja. Tem outros, eu não quero ser infiel com essas pessoas. Que são especialistas em levar Jesus dentro das casas. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Ele vai andando e de repente alguém abre o coração e diz, estou sofrendo. Ele diz, Jesus. Às vezes ele fala assim, eu não posso orar, não dou conta, eu não sei nem orar. Mas eu trago alguém aqui que sabe. Eu coloco alguém aqui. É uma das formas mais especial. Lá perto da minha casa tem uma chata, antipática. Ela é especialista em fazer isso. Eu estou lá na minha casa assistindo meu filme do Dan Clovão Dan. Bonitinho, só de short, a barriga por acolá. Deitado no meu sofá. Ela chega. Pastor, vem cá. Vem cá, pastor. O que é, irmã? Vem cá e eu estou para... Vem orar aqui. Vem! Vem falar de Deus aqui! Oh, glória a Deus. Espera bem! Vem, vai lá e começa a falar. E começa a dizer. E Deus começa a falar. Verdade, Senhor. Se torne um especialista em levar Deus na casa de alguém. Glória a Deus, Jesus. Chame. Leve. Se torne um especialista em deter o mal na vida de alguém. Está com problema? Tem uma solução. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O divino é especialista nisso, na irmã Adriana. No começo mandaram para uns 15 lá para minha casa. Jesus, amado. Lá para cá. Tem um especialista nisso também, não está aqui. E nem crente é o Giovanni. Todo mundo que tem problema em volta do Giovanni, ele me chama. Pastor, você ora por ele? Aí você diz para mim que não pode fazer nada para Jesus ou nada por Jesus. Seja especialista. Está sofrendo, fulano? Estou.
Tem Jesus aí. Eu vou trazer Jesus para dentro da tua casa. Eu vou trazer Jesus para dentro da tua casa. Não perca isso não. Eu costumo dizer, e não estou fazendo apologia de incredulidade. Mas eu tenho trabalhado com pessoas que eu vejo a vida e sempre não está firme no Evangelho. E às vezes, quando está firme no Evangelho, eles têm uma facilidade de entrar no mundo. E eles vão lá dentro. E ele fica captando. Alguém que está alguém sofrendo e diz: olha Jesus. Olha Jesus, olha Jesus.